Pastor, obrigado por ter aceito o convite, por estar nos abençoando aqui nessa noite. Que o Senhor use a sua vida. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. Desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos hoje, de compartilhar a palavra. Natan conheci tem um ano mais ou menos, através do Ronaldo e da Áurea, que são lá da igreja. Eu sou pastor da igreja evangélica congregacional aqui no Água Verde, em frente ao cemitério, aqui na Avenida Água Verde, aquela igrejinha de esquina ali. Esse ano faz 18 anos que eu estou ali. Sou um carioca também. Não sei se isso é boa referência para vocês, mas né, que talvez fala isso. Fazer o quê, né? Já parei de chiar um pouquinho por conta desses 18 anos aqui. Já melhorei um pouquinho dos mais, mas ainda tem algumas coisas dela. Hoje minha esposa e minhas duas filhas não puderam estar aqui comigo, me acompanhando. E Natan, então, me pediu e me deu essa incumbência de estar aqui com os irmãos hoje, compartilhando da palavra do Senhor. Sei que vocês estão numa campanha, não é? Opa! Obrigado, querido. Aquele que traz um copo de água a um profeta, né? Recebe galardão de profeta. Sei que vocês estão numa campanha, não é isso? Chama Dia a Dia com Jesus. Já vem de uns... mês passado para cá, isso, né? Mês passado para cá. E Natan, então, me deu um tema para hoje, que é quando um dia qualquer se torna extraordinário. Quando um dia qualquer se torna extraordinário. Ele falou isso comigo quarta-feira, se não me engano, que nós estivemos juntos, ele compartilhando comigo. E aí, confesso para você que na primeira pergunta, a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, poxa, eu vou falar do momento que alguém encontrou Jesus. Estava lá distraído, eu fiquei pensando na Bíblia então, de alguém distraído na Bíblia, assim. Me lembrei de Zaqueu, né? Falei, pô, Zaqueu estava lá e um dia normal da vida dele se tornou transformador. Mas aí uma outra pergunta me veio à cabeça. O que faz um dia qualquer se tornar extraordinário? O que faz um momento qualquer tornar-se extraordinário? E aí uma outra pergunta ainda me veio à cabeça depois. Quando avalio que um dia é extraordinário? Dia 21 de abril vocês vão ter encontro de casais. Nós também. Como igreja também vamos ter. E todos nós homens sabemos que uma das reclamações das nossas esposas é que depois de um dia de trabalho, quando você chega em casa, ela te pergunta como é que foi o dia, o que você diz? Extraordinário. Você diz, normal. Normal. E ela quer saber mais, mas ou se foi no encontro, ou de uma entrevista de trabalho nova, como é que foi? Normal. Como pode ter sido normal? E a gente é assim. Quando que a gente pensa, então, que um dia é extraordinário? E eu fiquei pensando, então, que a gente avalia um dia como extraordinário quando alguma coisa fora da curva acontece e que essas coisas não estão ligadas a nós, estão ligadas a coisas fora de nós. Foi uma boa notícia que chegou, foi um novo emprego que apareceu, foi alguma coisa extraordinária de verdade que aconteceu num dia e que eu e você não temos controle sobre isso. Não é que você assim, hoje acordei de manhã e vou fazer esse dia, então será extraordinário. Isso tinha um tanto de cultura lá em Ribeiro, né? Saia de casa, olha no espelho, você é um vencedor, eu vou vender. E você sai da rua, não, eu vou vender, não é assim? A autoajuda. Contudo, parece que os dias extraordinários, e se a gente for bem verdadeiros conosco mesmo, são poucos dias extraordinários. Talvez o dia que nasceu seu filho, o dia que você casou, o dia que você entrou pelaquela firma pela primeira vez, o dia que você olhou para ela e o coração bateu e aquele, né, você lembra da roupa que ela estava naquele dia, você lembra, enfim, quando as coisas tornaram-se extraordinárias. E eu fiquei pensando então de que essas coisas extraordinárias, não estão muito ligadas às coisas que estão dentro de mim. Elas estão fora de mim. Estão ligadas às coisas que eu não tenho controle sobre elas.
de que eu não tenho como administrar esses momentos extraordinários. Mas a pergunta volta: quando um dia qualquer torna-se extraordinário? Então eu quero sugerir aqui com vocês alguns motivos para os quais os nossos dias possam ser extraordinários. Até porque a gente está falando da campanha que é dia a dia. Quando é então que o seu dia a dia pode tornar-se extraordinário? Que motivos eu e você temos para que os nossos dias corriqueiros tornem-se extraordinários e que a gente não fique dependendo do que está acontecendo no exterior? Quando que esse dia a dia torna-se extraordinário? Eu quero te convidar então a abrir a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. A partir do verso 16. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Acharam? Amém? Mateus 28, 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, será que um dia qualquer pode tornar-se extraordinário? Que motivos a gente tem, então, para pensar ou tornar o nosso dia extraordinário? O primeiro motivo que eu quero pensar com vocês é a consciência de que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a consciência que eu e você precisamos ter de que o Jesus que ressuscitou está comigo, ao meu lado, todos os dias, a todo momento. Que notícia a gente tem de um Deus que anda com os seus servos? Os gregos, por exemplo, tinham um panteão onde se reuniam e os deuses ali, aspas, baixavam para conversar. Toda cultura, você pensa em deuses distantes, onde você tem que de alguma forma fazer para alcançar um estágio mais excelente, onde o teu espírito será elevado e você então chegará lá nesse encontro com esse Deus que está transcendente, está acima de tudo. A gente olha para a história e você vê então os santos, ou aqueles que são classificados como santos, e você pensa o quê? Nunca chegarei como eles são, porque eles são de uma nova categoria. Agora a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou no nosso meio, entende a nossa natureza, compartilha conosco, e ainda mais, diz que estará comigo todos os dias, até a consumação do século. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Se você passar pelas águas, Isaías diz isso, se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Se você passar pelo fogo, as chamas não te arderão, não te queimarão, porque o Senhor está conosco todos os dias, anda ao nosso lado. Os discípulos estavam no caminho de Emaús, completamente desolados, onde investimos nossa vida. O Cristo apareceu no meio deles. O Tomé, que duvidava, disse: olha, eu só creio se eu puder tocar nele. E o que Jesus faz? Toca.
vai de encontro àqueles que estão perdidos ou estão longe. Você então pode pensar em Zaqueu: eu preciso estar na tua casa hoje, deixa vir as minhas crianças. É de um Deus que tem prazer no olho, de estar perto de mim, de conhecer-me e saber quem eu sou. Então, por isso, o meu dia pode tornar-se extraordinário, porque o Deus, Criador dos céus e da terra, que é um Deus, eu vou usar uma palavra bonita agora, que é um Deus transcendente, também é um Deus imanente, está presente, está junto ao meu lado todos os dias. Por isso, eu e você podemos ter dias quaisquer extraordinários, pela consciência da presença do Jesus ressurreto todos os dias ao meu lado. Eu e você não precisamos, então, viver como que sozinhos e flutuando nessa terra. A gente pode viver dia a dia com Jesus, dia a dia em Jesus, dia a dia caminhando junto dele. E essa realidade, essa experiência, essa vivência faz-se extraordinária. Porque você acorda pela manhã, abre os seus olhos e sabe que naquela manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha e a sua vida. De que que esse é o dia que o Senhor fez, por isso alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Que um dia fala outro dia a respeito da glória do Senhor, de que a palavra do Senhor é verdadeira e que a graça bondosa do Senhor de novo está sobre mim, e de que aonde eu for, aonde eu pisar, para onde eu for, o Senhor, o Deus Criador do céu e da terra, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, está junto de mim. E isso então é extraordinário, de que quando eu vou enfrentar as minhas lutas e as minhas dificuldades, os meus desafios, o Senhor, Criador de todas as coisas, está junto de mim. Por que eu sei disso? Porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Então, por que qualquer dia pode tornar-se extraordinário? Que motivo eu e você temos? Pela consciência que eu e você temos de que Ele está presente. Isso é consciência. É um saber consciente de que o Rei de toda a terra está junto de mim. Um segundo motivo que esse texto me parece apresentar, de que eu e você podemos ter motivos para saber que ou fazer do nosso dia a dia extraordinário, é a consciência que nós devemos ter do nosso propósito. O texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deus deu para mim e para você propósito de vida. Para que dia? Para o domingo? Para férias com Jesus? Diz os especialistas, os comentadores, que a palavra melhor aqui não seria ide, seria indo. Que enquanto você está indo, você deve fazer discípulos. Que enquanto você está indo, você deve ensinar as pessoas a guardarem o que você, as verdades de Jesus. Isso é dado a mim e a você quando? Amanhã, hoje, na padaria, no trabalho, na faculdade, na escola, enquanto você está indo, porque você tem um propósito. E nós somos esses chamados ao mundo, enviados ao mundo, não para fazer parte dele, mas para fazer diferença nele. E eu e você, a igreja de Jesus, é a esperança desse mundo caído. É a esperança de transformação. A minha e a tua vida, diante de pessoas que convivem contigo, talvez seja o limite desse desespero acabar, porque você vai apresentar aquele que é Senhor de todas as coisas, que anda com você. Então por que o nosso dia a dia pode tornar-se especial ou extraordinário? Pela consciência que eu tenho do meu propósito, que eu acordo de manhã e para que eu existo? Essa é a pergunta de todos os tempos, irmãos. Essa é a pergunta de todos os tempos. Por que existimos? De onde viemos? Para onde iremos? O que faremos da vida? Aqueles que não acreditam no Deus que criou todas as coisas e vivem voltados em si mesmo e achando que a sua existência é marcada por você mesmo e que eu mesmo tenho que fazer a minha vida ser estabelecida, no fim só gera desespero.
Então, por que o meu dia a dia, ou por que o meu dia pode tornar-se extraordinário? Quando eu e você temos consciência clara do nosso propósito, do que existimos, ou para que existimos, e por que fazemos coisas. Você já deve ter se perguntado, talvez, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando tal coisa? Por que eu tenho aquele chefe chato? Por que eu estou convivendo com essa pessoa que não é muito legal? Talvez é uma oportunidade que você tem de cumprir o propósito de ir e fazer discípulos e levar esses discípulos, as pessoas, ao conhecimento da verdade de Cristo. E isso torna-se extraordinário. Quando você tem a oportunidade de apresentar a Jesus ressurreto a alguém e ela então conhece a Cristo, tem algo mais extraordinário do que isso? De que você tem participação de tirar alguém do império das trevas e levá-la para o reino do Filho do seu amor. Alguém que agora conheceu a verdade e a verdade libertou, e que aquele casamento que estava complicado tornou-se abençoado, a família que estava se desintegrando começou a restaurar, porque você cumpriu o seu propósito, você cumpriu aquilo para o que foi chamado. Então, o que faz do nosso dia tornar-se, o nosso dia a dia tornar-se extraordinário? Que motivos a gente tem? Primeiro, pela consciência da presença contínua, diária, presente de Deus na minha vida. O segundo motivo que eu e você temos é a consciência de propósito que temos. E o terceiro motivo, que um dia qualquer pode se tornar extraordinário, o texto lá no versículo 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Um terceiro motivo pelo qual o nosso dia pode se tornar extraordinário é quando a gente vai para o Monte das Oliveiras. O que eu quero dizer com isso? O texto fala que eles foram para o lugar onde Jesus designou. Jesus morreu, ressuscitou e disse para eles: vão para a Judéia, vá para o Monte das Oliveiras, lá vou encontrar com vocês. E o problema é que às vezes os nossos dias não são extraordinários porque a gente não vai ao encontro de Jesus. Porque a gente não vai para o lugar onde Ele designou. Hoje a gente não precisa ir para o monte. A ordem de Jesus qual foi? Ok, mas com relação a Ele, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e teu pai que te vê em secreto, Ele chama para comunhão e intimidade. A minha é você. E Ele chama a gente, e o nosso dia pode tornar-se extraordinário quando a gente faz o que Jesus mandou eles fazerem. E o que eles fizeram aqui, foram para o Monte das Oliveiras, aonde Jesus lhe designara para estar. E Jesus também nos designou e nos chamou a comunhão, relacionamento, a intimidade, de eu entrar na minha porta do meu quarto, fechá-la e ali buscá-lo e ouvi-lo e ter comunhão com Ele. E os nossos dias muitas vezes não são extraordinários porque a gente não separa tempo para isso. Irmãos, pode perceber, faça um teste essa semana, separe meia hora de comunhão em oração e leitura bíblica. Você vai ver que você não vai brigar menos com o teu marido, com a tua esposa. Você vai ter um pouquinho mais de paciência no trânsito. Você vai ter um pouco mais de paciência com os seus filhos. Você vai achar um propósito novo no teu trabalho. Você vai ter um coração tanto mais apaziguado, tranquilo, porque você encontrou com Ele. Você levou as suas dores, as suas angústias para Ele. E Ele se apresenta. Eles foram para o Monte das Oliveiras e Jesus esteve com eles. Alguns adoraram, outros duvidaram. Contudo, eles foram para aquele lugar e o que aconteceu? O Jesus ressurreto apareceu e teve comunhão com eles, e deu instrução a eles, e deu orientação, e deu consolo. Enfim, qualquer dia pode tornar-se extraordinário quando eu e você resolvemos ir ao encontro de Jesus, ir ao encontro dele, buscá-lo. E a gente às vezes esquece da consciência da presença do Jesus ressurreto. A gente perde essa noção de que Ele está ao meu lado, de que Ele está junto de mim o tempo todo, de que tem um cântico infantil que diz assim: cuidado
boquinha com que fala, cuidado dos olhinhos com que vê. Como é que é, Aurélia? O nosso Pai do céu, como é? Está olhando para você. Para criança, talvez seja mesmo quase que o negocinho, né? Cuidado, boquinha, porque o Pai do céu, olha aí, o Pai do céu está olhando para você. Te cuidando, hein? A criança tem essa noção. E a gente perde. Concorda? A gente perde isso. A noção de que tem um Deus que está comigo, não de forma... Se você tem filhos, e você talvez comece a dar um pouco mais de liberdade a ele para ir a algum lugar, e as primeiras vezes, quando ele vai à padaria, você vai até o portão da casa, talvez, e fica em pé, fica olhando. Você está fazendo o quê? Cuidando. Agora, esse cuidado é para ver se ele não vai na padaria? Esse cuidado é para quê? É zelo, é proteção. Esse é o cuidado de Deus comigo, contigo. Não é assim, bonito, hein, que eu tô vendo, eu te peguei, hein? Não é essa a ideia. É de que alguém que está comigo, é meu parceiro, está ao meu lado, anda comigo. E aí o dia extraordinário começa com essa consciência de um Deus que está presente ao meu lado, e as minhas coisas comuns tornam-se extraordinárias. É uma consciência que eu preciso ter de que esse Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, me deu um propósito, me deu algo para fazer, me deu uma ação para realizar, que eu tenho um propósito no meu relacionamento com as pessoas, aonde eu vou. O Senhor está comigo e eu preciso ir e levar o Evangelho à luz de Jesus. As pessoas precisam ver isso. E eu tenho um propósito e as coisas no dia então podem ser extraordinárias. E isso começa quando? Quando eu resolvo ir para o Monte das Oliveiras. Eu quero chamar isso aqui então de ir para o encontro com Cristo, para o lugar onde Ele designou. A ideia aqui que eu quero é assim, e Jesus já diz isso, não é na Samaria, nem é em Jerusalém, é adorá-lo em espírito e em verdade. É o lugar de eu encontrar-me com Ele. É o lugar onde me achego e me encontro com Ele. E onde Ele vem e se revela a mim. Onde Ele colhe as minhas lágrimas. Onde Ele me dá a palavra dEle de consolo. Onde Ele me dá a exortação. Onde Ele me coloca de pé. Onde Ele sopra sobre mim o Espírito dEle e eu saio dali renovado. Onde eu consigo chegar e colocar, Senhor, eu estou triste por isso, eu estou angustiado por aquilo outro, Senhor, eu estou preocupado com aquelas coisas, Senhor, eu estou vivendo assim, é quase como uma terapia. E o Deus que está junto de mim, me ouve, colhe isso e traz sentido à minha vida. Quando que um dia normal pode se tornar extraordinário? Eu e você temos motivos. Quando eu e você temos consciência da presença dEle. Quando eu e você temos consciência do propósito dEle. E quando eu e você propositalmente vai ao lugar do encontro. Quando eu e você, por necessidade, eu sou de uma geração que tinha assim, eu entendia, eu não parei de entender isso não, mas só para botar um tanto na sua cabeça do que eu pensava, como que eu agia. Eu achava que eu tinha que passar uma hora por dia com Deus. Tinha que ser assim, 1 hora de oração, fora a leitura. Isso no começo da minha vida lá atrás, tinha que ser assim. Então aí eu li o texto, aí 1º de janeiro eu começava a ler Bíblia, Gênesis 1, 1º de janeiro. E aí eu tinha que terminar a leitura, frequentemente terminava em agosto, setembro eu terminava o texto. Aí eu tinha de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, para ler, aspas, o que eu quisesse. Assim, agora eu vou ler só Mateus, tudo mais. E tinha que ter 1 hora de oração. Aí o que eu fazia? Pegava o relógio e botava lá. 5 minutos. Mas ficava ali. E dá 1 hora de oração. Era intencional. Era intencional. Era intencional porque eu sabia de que eu sozinho eu não ia... Eu assim, se eu não me chilepe em mim, eu não ia orar. Que alguém aqui amanhece assim, tô louco de vontade de orar? Acontece isso?
hoje eu tô. Preciso ler a Bíblia. Se você não intencionalmente ir para o Monte das Oliveiras para conhecer, estar com Ele, a gente não vai. Então, quando que o nosso dia torna-se extraordinário? Quando a gente também intencionalmente vai ao encontro do Senhor. Intencionalmente separa um tempo de oração com Ele. Meio que gera um tanto assim, preciso. Ontem, eu já vou terminar, tinha um vizinho meu de porta, o camarada lê, ele estava fazendo doutorado agora. Professor, talvez se algum de vocês estudou no Elite, no Decisivo, professor de biologia chamado Leandro. Gente boa toda a vida. Lê. Pensa num cara que lê. Aí ontem encontrei com a Elaine, esposa dele. Eu falei, Leandro, tá tudo bem, mas tá lá lendo, Renato. E aí ela falou assim, Renato, se ele não lê um dia, ele fica nervoso. Ele tem que ler 150 páginas por dia. E ele lê coisa de biologia, de ciência, desse tamanho assim. Se ele não lê 150 páginas por dia, ele fica nervoso. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, eu não leio, será que eu tinha que ler 150 páginas da Bíblia, né, por dia? Entende o que eu estou dizendo? Precisa ser intencional. Precisa transformar a nossa vida nisso, de busca intencional. Para que as coisas que daí, os dias extraordinários não vão estar fora de nós. Os dias extraordinários não vão ser coisas extraordinárias que vão acontecer porque estão fora de nós. Os dias extraordinários vão estar em nós. A minha vida e a tua vida vai experimentar o extraordinário, o fora do ordinário, porque já é. Quer que eu te prove que é extraordinário? Os senhores, quando vão orar, fazem o quê? Fecha os olhos. Fecha os olhos para quê? Para se concentrar. Em quem? Em Deus? Além de tudo. Já é extraordinário. Por quem é que fecha os olhos para falar com quem você não está vendo? Já é uma experiência extraordinária. Com Deus que é invisível, mas real. Que está em mim, está em você e se move em nós. E você sabe disso. Então a gente pode transformar o nosso dia a dia em extraordinário em nós. Quando a gente tem consciência da presença dEle. Quando a gente tem consciência do nosso propósito. E quando a gente é intencional na busca constante dEle. E a gente então vive assim, dia a dia, com Jesus. Amém? Você pode ficar em pé? Eu gostaria que nós orássemos agora. Gostaria que nós colocássemos nossa vida diante de Deus. E pudéssemos assim dizer, Senhor, eu quero que a minha vida torne-se extraordinária. Eu quero viver coisas extraordinárias. Se o Senhor permitir que a gente veja milagres, glória a Deus. Se o Senhor permitir de coisas fora do comum acontecer, glória a Deus. Mas eu quero ter a consciência que o Deus sobre toda a terra, Criador de todas as coisas, está junto de mim, ao meu lado, me acompanhando todos os dias. E de que eu tenho essa necessidade, essa realidade de um Deus vivo junto de mim. E que eu vivo junto dele, e que eu indo, eu possa fazer discípulos. Que eu indo, eu possa ensinar pessoas. Que amanhã, na sua casa, no seu trabalho, o brilho de Jesus sobre você seja tão grande que as pessoas olhem e digam, o que aconteceu? Com quem você se encontrou? Que algo extraordinário aconteceu. Que a sua busca seja intencional, indo ao lugar de encontro com aquele que é Senhor de todas as coisas, e Ele com certeza se revelará a mim e a você. Que a nossa vida seja construída assim, num relacionamento contínuo, diário, intencional, na presença de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos então. Gostaria que você orasse, colocasse sua vida assim diante de Deus, e dissesse para o Senhor, Senhor, eu quero viver o extraordinário no Senhor. Eu quero
viver as coisas especiais que o Senhor tem na minha vida. Eu quero experimentar a tua presença contínua junto de mim. Me leva, Senhor, ao lugar secreto da oração. Me leva ao lugar secreto da intimidade da oração. Me leva ao lugar secreto da leitura da tua palavra, e que a palavra do Senhor entre no meu coração e venha como espada mesmo, que venha transformar a minha vida, a minha história. Senhor, me ajuda para que no dia a dia da minha vida eu possa viver os teus propósitos, que eu possa levar mesmo liberdade aos cativos, que eu possa levar cura aos doentes do coração, que eu possa levar a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que eu possa ser agente do Senhor, de gente que está ao meu lado, ver a tua graça bondosa junto de mim, dia a dia, cada instante, a cada manhã, que o meu viver seja o extraordinário na tua presença. Ó Deus, toma a nossa vida, toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos, toma essa igreja. O Espírito Santo de Deus opera abundantemente sobre cada um de nós. Eu oro, Senhor, para que no dia a dia com Jesus, no dia a dia com o Senhor, a nossa vida e as nossas experiências sejam extraordinárias. De assim como um dia o Senhor encontrou Zaqueu, um dia como o Senhor escutou o grito do cego Bartimeu, assim como um dia o Senhor andava e viu o cego e curou, enfim, cada dia que o Senhor encontrou com pessoas e o Senhor transformou a vida delas, assim seja conosco, Senhor, um encontro contínuo, diário, frequente, de abundância, de graça, de derramar contínuo diante do Senhor, Pai. Clamamos por isso e rogamos ao Espírito Santo de Deus que Tu completes a Tua obra no coração de cada um de nós aqui. Nós assim oramos, nos entregando na Tua presença e confiando no Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.